Boa tarde, queridos irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Muito feliz de estar aqui novamente para que possamos juntos aprender mais com o Senhor, não é? Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gostaria de refletir com os irmãos hoje sobre a maravilhosa graça de sermos chamados filhos de Deus. Gálatas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Senhor, eis aqui a sua palavra. Clamamos a Ti, Deus. Fala conosco nessa tarde, por meio da exposição da sua palavra, Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Destampa, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a sua voz, ó Deus, através da revelação das Sagradas Escrituras. É o que nós oramos gratos a Ti nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, na antiguidade, as cidades que estavam sob o domínio do Império Romano, não é, para que houvesse um melhor deslocamento de mercadorias e produtos, eram construídas diversas e longas estradas ali, naquelas cidades, naquelas regiões, interligando essas cidades, de maneira que essa estrada, no final, ela chegaria até a capital do Império Romano, que é Roma, né? Então, todas as cidades, aquelas regiões todas debaixo do Império Romano, elas possuíam essas estradas que, interconectadas, chegavam a um destino comum, Roma, a capital do Império. Então, havia uma frase naquela época, né? Todos os caminhos levam a Roma. E, de fato, debaixo do Império Romano, todas as estradas, todos os caminhos, se você seguisse determinada direção, você chegaria ali à capital do Império, a Roma. Parece que por terminologia emprestada, né, hoje, nós dizemos todos os caminhos, eu falo nós no sentido geral, tá? Todos os caminhos levam a Deus. Né? Todos os caminhos conduzem a Deus. Não importa a sua forma de religiosidade, não importa quem você adora ou como você adora, ou se você também não adora ninguém, não importa que todos os caminhos levam a Deus. E, consequentemente, dessa ideia, surge a questão de que as pessoas pensam que todos são, então, filhos de Deus. Ora, se todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus. Isso seria muito bonito, mas não é o que a Bíblia nos ensina. E é sobre isso que eu gostaria de dizer, não apenas isso, mas também sobre os benefícios da filiação. Paulo, esse capítulo 4, como está subdividido na nossa Bíblia, ele começa com uma conclusão daquilo que ele vem dizendo durante todo o capítulo 3. Que é o que, basicamente? Paulo está discutindo a questão e a função da lei de Deus. Por que isso? Porque Paulo estava enfrentando um problema ali na região da Galácia. Os judaizantes, depois que Paulo sai de lá da Galácia, os judaizantes sobem para lá, para dizer que Paulo estava pregando um falso evangelho, que na verdade os convertidos agora a Cristo, eles tinham que se submeter também à lei dos judeus.
Então, por exemplo, Paulo vai combater aqui a circuncisão, que eles diziam: olha, você creu em Cristo? Muito bem, mas agora você precisa se comportar e precisa praticar o que é praticado desde os patriarcas, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Vocês precisam, crendo em Cristo, sendo batizados, vocês precisam agora também serem circuncidados. Então Paulo está argumentando exatamente isso, de que não é necessário o cumprimento desse tipo de lei da antiga aliança. Por quê? Porque Cristo, ele é o cumprimento final de todas as promessas, aquelas promessas do Antigo Testamento, essas sombras da lei, né, esses ritos cerimoniais, Cristo cumpre. Então, quando você lê, por exemplo, a partir do versículo 23 do capítulo 3, um pouquinho antes aí, mas eu gostaria de ler mesmo o verso 26. Paulo vai dizer assim: olha, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A conclusão de Paulo é: olha, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam obedecer aquelas datas, aquelas cerimônias, vocês não precisam mais disso, porque vocês são filhos, são chamados filhos agora, não pela obediência da lei, mas pela fé. Então ele diz assim no verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então qual que é o argumento de Paulo? Abraão, ele não foi justificado porque ele obedeceu à lei. Abraão não foi justificado porque ele cumpriu a lei. Abraão foi justificado pela fé, assim como vocês. Então, como Abraão, vocês também são justificados pela fé, e vocês são herdeiros segundo a promessa pela fé, e não pela obediência das obras da lei. Então, iniciando agora assim o capítulo 4, ele vai fazer uma analogia de uma criança, por exemplo, de uma criança numa casa, enfim, imagina uma pessoa muito rica, né, com muitas posses, e essa criança, ela é um herdeiro, ela é dona de tudo, mas ela ainda não vai tomar posse daquilo. Por quê? Porque é uma criança. Ela não tem condições de administrar aquilo, ela não tem condições de tratar daquilo. Então, enquanto ela é criança e ela cresce, o pai providencia o quê? Professores, tutores, cuidadores, ajudadores, até que essa criança atinja uma determinada maturidade, né, para que ela possa então começar a cuidar dos negócios, vamos dizer assim, da família, ou seja, para que ela possa então administrar e prosperar a herança. Então Paulo vai dizer que a igreja do Antigo Testamento, aquela igreja que estava, entre aspas, debaixo da lei, é como se fosse uma criança. Aquela igreja da antiga aliança estava sendo cuidada por Deus, estava sendo protegida, estava sendo ensinada, mas agora, na plenitude dos tempos, quando Cristo se manifesta, nós chegamos ao ápice da história e também à maturidade. Cristo agora está revelado. O mediador da aliança chegou, cumpriu, obedeceu toda a lei de Deus de forma perfeita, coisa que nem judeu pode fazer e nem nós, nem grego e nem judeu. Ninguém consegue obedecer de forma perfeita e plena a lei de Deus. Mas agora Cristo, que é o mediador dessa aliança, aquele que cumpre a lei, aquele que obedece o Pai em cada detalhe, ele cumpre a lei, ele obedece de forma perfeita, de forma santa. Então Paulo chama isso de a plenitude dos tempos, conforme nós lemos aí. Então olha o que ele diz no verso 3, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, antes da vinda de Cristo, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, olha a linguagem. A plenitude do tempo. Qual é a plenitude da história humana? A plenitude, a concretização dos planos e dos projetos de Deus. É quando Cristo é encarnado. Essa é a plenitude de todos os tempos. Paulo não está dizendo isso porque ele é, entre aspas, contemporâneo de Jesus. Nada disso.
Hoje, nós cristãos, que vivemos aqui em pleno século XXI, dizemos, como Paulo disse, a plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho. É o ápice, irmãos, da história humana. O único evento, talvez, vamos dizer assim, mais espetacular que ainda está para acontecer é a vinda de Cristo, quando Ele voltar, para que então tudo seja consumado de forma definitiva. Mas até lá, a vinda, a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho, é a plenitude dos tempos. São os tempos áureos da história humana e da história da redenção. Então, esse é o argumento de Paulo. Por quê? O que Cristo fez agora, de forma definitiva? Porque nós cremos em Cristo, nós cremos no mediador, então a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, a santidade de Cristo, tudo isso é imputado a nós, é colocado na nossa conta. E como? Pela fé. Pela fé. Então, se você creu em Cristo, se você creu na sua obra, pela fé, você crê na sua obra, na sua morte, na cruz do Calvário, pelos seus pecados, você crê que Cristo já pagou o preço de forma definitiva pelos seus pecados, você crê que você não precisa fazer mais nada para obter o favor e o perdão de Deus, então toda a glória da obediência de Cristo, os seus propósitos, o seu significado agora são dados a você de graça. Você não precisa se esforçar para isso. Você não precisa fazer campanhas. Você não precisa se sacrificar. Nada disso. Porque o que era necessário fazer para que você então fosse filho de Deus, já foi feito. Porque Cristo cumpriu a lei e agora você é conduzido por Cristo para a obediência da sua palavra. Então, exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz. Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, assim, herdeiro de Deus. Então, o que significa, irmãos, ser chamado de filho de Deus? O que isso significa na prática, segundo a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? E aqui, eu vou recorrer aqui à nossa confissão de fé de Westminster, que nos ajuda muito a nós entendermos biblicamente o conceito. Então, prestem atenção no conceito que a nossa confissão dá, para que a gente possa tratar mais desse assunto à luz também desse texto. Olha, a confissão diz assim: todos os que são justificados, ou seja, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo é colocada em nós. A Bíblia usa uma linguagem um pouco mais difícil, diz sobre a justiça é imputada, ou seja, é colocada a nós, né? É um ato legal. Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Então prestem atenção, nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são justificados pela fé em Cristo. Tá certo? Então nem todos são filhos, apenas, repito, aqueles que são justificados pela fé em Jesus, aqueles que creem em Jesus. Tá certo? Por essa graça eles são recebidos, continuando ainda lendo o texto da confissão, por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça, são habilitados a clamar Abba, Pai, são tratados com comiseração, compaixão, misericórdia, protegidos, são providos e por Deus são corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção.
e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Tudo que eu li aqui, irmãos, é o que Paulo está dizendo. Se vocês prestaram bastante atenção ao texto, tudo que foi lido aqui na confissão é o que Paulo diz aqui, né? E vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro ponto é: qual é a necessidade da adoção? Por que eu preciso ser adotado por Deus? E é exatamente isso que as pessoas hoje não compreendem. Porque existe esse pensamento de que todos são filhos de Deus, então eu já nasci um filho de Deus. Não. Há uma necessidade. E qual que é essa necessidade? Nós precisamos, irmãos, de liberdade para nos chegarmos a Deus. E essa liberdade nós não temos. Olha o que Paulo vai dizer aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 4. Ele diz que antes nós éramos como escravos. Estávamos, verso 3 aí, né, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, ou seja, nós precisamos de liberdade para chegar a Deus, que nós não tínhamos sem o mediador. Então, a primeira e grande necessidade da adoção é essa liberdade. Como que eu chego a Deus? Sozinho? Não tem como. Se nós nos lembrarmos do que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, nós somos escravos do mundo, da carne e do diabo. E porque nós somos escravos do mundo, da carne e do diabo, quando estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós somos, por natureza, filhos da ira de Deus. Então Deus, por natureza, não é nosso amigo. Deus é um justo juiz. Ele não é pai. Ele quer nos condenar por causa dos nossos pecados. O que é pecado? É desobediência à lei de Deus. Isso por natureza. Então, se você por natureza quer se achegar a Deus, Ele vai te matar. Por quê? Porque você é culpado de quebrar a lei de Deus, todas elas. Por natureza, você é um filho da ira de Deus. Você não é herdeiro das promessas de Cristo. É isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Daí então vem a necessidade de que, para nos achegarmos a Deus, para fazermos parte da família de Deus, é preciso que então, agora, é preciso de um ato de Deus. Não que Deus vai nos declarar inocentes, não é isso. Nós não somos inocentes, mas é preciso um ato de Deus para que, através de Cristo, nós possamos nos achegar a Ele. Qual que é o nome desse ato? Justificação. É um ato de Deus. Você é justificado. Você não é inocentado, você é culpado. Então você precisa cumprir, pagar um preço, uma pena. Então Cristo paga esse preço por você. Cristo, na cruz do Calvário, bebe do cálice da ira de Deus contra os nossos pecados, no nosso lugar. Cristo, sendo o mediador da aliança, Ele obedece completamente, perfeitamente toda a lei de Deus no seu lugar e no meu lugar. Então, daí a necessidade da adoção, nós precisamos de um mediador. Porque nós éramos escravos. Éramos escravos do pecado. Precisamos chegar a Deus, mas sem esse ato legal nós não conseguimos. Um outro ponto é que essa adoção, ela é um dom de Deus. Você também não vai se esforçar, você também não vai se sacrificar para ser um filho de Deus, no sentido de, através dos seus esforços e méritos, você tentar agradar a Deus. Não. Você é adotado através da eleição. Nesse caso, nós nos lembramos aí do texto muito claro, lá de Efésios, no capítulo 1, versos 4 e 5. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir também, fica à vontade. Efésios, no capítulo 1, versos 4 e 5, o que Paulo vai dizer? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ou seja, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Então a adoção, ser chamado filho de Deus, é um ato da livre graça de Deus. Nada que nós fazemos ou podemos fazer nos daria esse título de filhos de Deus. Não é porque eu sou membro de uma igreja, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu faço oração, não são os meus esforços, não são os meus méritos, é Cristo. Através da eleição em Cristo, nós então somos chamados a fazermos parte agora da família de Deus, através de Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versos 14 e 15, Paulo vai dizer, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E Abba é do aramaico papai, ou alguns traduzem aí para o aportuguesando, né? Papaizinho. Mas esse não é um papai no sentido pejorativo, ou no sentido de que você pode se chegar a Deus de qualquer maneira. É um pai, um papai, mas no sentido de todo o temor, toda a reverência diante do Senhor também. Mas agora, você chega a Ele, você pode se achegar a Ele, você pode adentrar aí ao trono da graça de Deus, com temor e reverência, mas agora você pode chamá-lo de Pai. Não mais de excelentíssimo Senhor e justo juiz. Agora você chama Ele de Pai. Você tem acesso a Deus. Você pode se achegar a Deus livremente. E tudo isso é um ato da livre e soberana graça de Deus sobre nós. Que maravilha. O terceiro ponto. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros de todas as promessas. E esse aqui é o ponto que eu queria chegar. Como Paulo diz aqui, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Como filhos de Deus, irmãos, nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus em Cristo. Ou seja, nós somos herdeiros com e em Cristo. Muitas vezes é interessante que nós entendemos isso intelectualmente, mas na prática a gente não entende. Quer ver uma coisa interessante que a gente faz? Nós vamos fazer uma oração. Então a gente chega para Deus e fala assim, Deus, por favor, me abençoa. Não é assim? Mas espera aí, você não é filho de Deus? Você crê nisso, de verdade? Creio. Então você já está mais do que abençoado por Deus. Você já é abençoado. E você é muito abençoado. Por quê? Porque todas as promessas que estão em Cristo são para você também. Se você creu em Jesus, toda a herança em Cristo e para Cristo, nós vamos desfrutar de todas elas. Você já é mais do que abençoado. Você é muito abençoado. Você é muito amado. Olha que bênção. Então, muitas vezes a gente tem um conceito na mente, mas a gente não consegue fazer com que esse conceito queime os nossos corações, de maneira que a gente viva uma vida crendo nisso, de verdade. Ah, Deus, o Senhor me abandonou, Deus, o Senhor me deixou, Deus, olha, por favor, me abençoa, Deus, me ajuda. Gente, se nós somos filhos de Deus, não importa as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as lutas, as perseguições, não é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8? Não importa, vocês já são abençoados em Deus, vocês são herdeiros da promessa de Cristo. Será que a herança de Cristo é pouca coisa? Não é? Será que aquilo que Cristo herdou por nós, será que é pouco? Será que não é suficiente? Para pensar um pouquinho nisso. É um absurdo pensar isso, não é? Nós pensarmos que aquilo que Cristo conquistou para nós e por nós não é suficiente. É algo grandioso, irmãos. Algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou em coração humano.
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós já somos muito e gloriosamente abençoados. Então, gostaria de destacar alguns dessas bênçãos da adoção, em que nós nos tornamos herdeiros da promessa. O primeiro ponto é liberdade que nós temos e privilégios. Quando éramos escravos do pecado, filhos de Adão, filhos do primeiro Adão, nós não tínhamos direito a nada, nem liberdade não tínhamos e nem privilégio nenhum. Mas em Cristo nós temos agora liberdade. Nós somos livres. Livres não para fazer o que queremos fazer, mas livres em Deus agora. E somos repletos de privilégios. Desfrutamos das bênçãos da adoção, desfrutamos da graça de Deus, do cuidado, da proteção, desfrutamos de tudo, da preservação de Deus. Um segundo ponto, nós recebemos agora o nome de Deus em nós. O nome de Deus está sobre nós. Nós fomos selados. Nós somos propriedade de Deus. Nós éramos, lembra? Éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Em Cristo agora você é propriedade. O nome de Deus está sobre você. Nada pode te atingir, nada pode te tirar das mãos de Cristo, nada pode fazer com que as promessas de Cristo que estão em você e sobre você sejam frustradas agora. Por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Terceiro ponto, nós recebemos o Espírito de Deus. E aqui é um grande conflito, principalmente nos nossos dias, né? Por meio da teologia aí, vamos dizer, a teologia pentecostal, que diz que você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa ir atrás do Espírito Santo. Se você foi justificado pela fé, é porque o Espírito já foi dado a você. E isso a todos igualmente. Então, se você creu em Cristo, e se você é um filho de Deus por adoção, você já tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que é Deus, chamado aí de terceira pessoa da Trindade, né? Mas Ele é Deus, Ele já faz parte, você já tem Ele. E se você não o tivesse, você nem crer em Cristo creria. Então, outro benefício da adoção é esse, de que você recebeu o Deus Espírito Santo. Agora é Ele quem te guia, é Ele quem controla os seus pensamentos, é Ele quem freia o seu pecado agora. Você não consegue mais pecar em paz, porque Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Olha que bênção, irmãos. Então, quando você vai ofender a Deus através de um pecado, o próprio Espírito te freia e não deixa com que você peque de forma definitiva. Que bênção! O Espírito de Deus te conduz à palavra, te conduz à oração. O Espírito de Deus te leva a uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. Outro benefício, nós temos acesso livre ao trono da graça. Como eu já disse, podemos chamar Deus de Pai. Deus Pai, né? E talvez a única religião do mundo onde tem essa revelação de que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, pode ser chamado de Pai pelos seus filhos, é através de Jesus Cristo, é o cristianismo. Nós somos também tratados com misericórdia, porque somos filhos e somos adotados, Deus nos protege. Se você é filho, você será protegido, você será sustentado, você será guardado e você será preservado. E além disso, também você será corrigido e disciplinado. Porque conforme diz Hebreus capítulo 12, Deus disciplina, Ele corrige os filhos que Ele ama. E se vocês não são filhos, mas bastardos, já estáis sem correção. É isso que o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 12. Ou seja, que bênção, irmãos, é ser corrigido, disciplinado por Deus. Isso quer dizer que Deus te ama tanto que Ele não deixa com que você faça as coisas do seu próprio pensamento, do seu próprio coração corrupto. E se você fazer alguma coisa errada, Ele te mostra, não faça isso dessa forma, isso está errado, volte, se arrepende, volte da onde você caiu,
Que bênção é sermos adotados por Deus. Um outro benefício da adoção: nunca seremos abandonados. Você é filho de Deus. Apesar de que hoje, não somente hoje, vamos falar a verdade, na época sempre existiu a maldade, né? Existia um deus na antiguidade chamado Moloque, que os pais, né, tanto o pai quanto a mãe, para que a ira de Moloque fosse aplacada. Moloque era um grande deus de bronze, né? E ele era aquecido por baixo, aquele deus de bronze ficava incandescente, extremamente quente. Então, para que a ira de Moloque fosse aplacada, os pais colocavam seus filhos no colo aquela estátua de bronze incandescente, para o filho morrer ali, né? Os filhos morriam ali, diante daquele culto, para que, entre aspas, a ira desse Deus fosse aplacada. Então, a história humana é repleta de relatos de pais que abandonam seus filhos, de pais que entregam seus filhos a deuses estranhos, a idolatria e a sacrifícios terríveis como esse. Enfim, há muitos relatos. Mas Deus, não. Então, um dos benefícios também da adoção é: você nunca será abandonado por Deus. Nunca. E ele diz isso: ainda que pode uma mãe porventura se esquecer do filho que amamenta, mas ainda que a mãe se esqueça dele, eu jamais me esquecerei de ti, ó Jacó. Não é? Então você vê que Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Jesus fala isso em João 6. Olha, aqueles que o Pai me deu, eles vêm a mim. O que vem a mim de maneira nenhuma os lançarei fora, e eu os ressuscitarei no último dia. Se nós estamos em Cristo, pela fé somente, pela graça somente, cremos nele, irmãos, olha que bênção. No último dia, nós seremos ressuscitados com Cristo. Nós também, outro ponto, somos selados para o dia da redenção. Não perdemos aquilo que Deus conquistou para nós. Não perdemos a salvação. Não podemos perder a eleição. Ela é incondicional. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou. É incondicional. Deus nos ama. E Deus nos chamou para a sua família. Então nós estamos selados pelo Espírito Santo. Somos, por meio disso, também propriedades, como eu já disse aqui, de Deus em Cristo. Nada pode tirar você das mãos e dos braços de Jesus. Nada. E nem ninguém. E um último ponto. Nós somos herdeiros de todas essas promessas. E algumas aplicações eu encerro. Através da adoção, nós recebemos o perdão de pecados. Nós temos a garantia do amor do Pai, o seu cuidado, a sua compaixão, a sua misericórdia. Através da adoção, nós somos livres, libertos, ao invés de sermos escravos, sermos dominados pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. Agora nós somos livres em Cristo. Uma herança anteriormente reservada para os homens herdeiros mais velhos, mas agora livremente dada a todos os filhos e filhas. Ou seja, através de Cristo Jesus, todas aquelas promessas da aliança, do pacto, da antiga aliança, fazem parte da gente agora. Em Cristo somos herdeiros completamente de todas as promessas de Deus. Lá no versículo 16 e 17, ainda de Romanos 8, para fixar bastante, que nos ajuda a interpretar esse texto também, Paulo diz assim: olha, o próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que bênção! Se somos filhos de Deus, por herança, através da adoção, pela graça de Deus somente, seremos glorificados como Cristo já está glorificado. Olha que bênção maravilhosa. Além disso, fomos incluídos na família de Deus, no povo de Deus, povo eleito, povo escolhido. E outra
aplicação prática é que temos a segurança de que seremos ressuscitados, como Cristo foi, para a vida eterna. Viveremos para sempre com Ele. E aí, como diz Apocalipse 7, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, mais decepção, mais frustração, não haverá mais crise econômica, não haverá mais nada. Por quê? Porque todas as coisas velhas passaram e agora nós desfrutaremos de uma comunhão eterna e gloriosa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós que temos o Espírito Santo e somos cheios desse Espírito, podemos clamar: Abba, Pai. E quando os discípulos, para encerrar, quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Eu sei que eu sou bastante fraco e bastante limitado, mas eu espero que o seu povo tenha entendido, ó Deus, a grandiosidade dos benefícios de sermos chamados filhos de Deus. Fazemos parte dessa herança gloriosa e maravilhosa com Cristo Jesus. Senhor, se tem alguém aqui nessa tarde, ó Pai, que porventura entrou desanimado, triste, abatido, em dúvidas com relação à sua fé, ó Deus, que essa palavra venha trazer renovo, alegria, Senhor, para que essa pessoa saia daqui renovada pela fé em Cristo Jesus. Somos herdeiros das promessas, herdeiros, ó Pai, somente pela Tua graça, pela bênção da escolha do Senhor sobre nós. Por isso, ó Deus, muito obrigado, Deus. Confirme essa fé no nosso coração. Nos faça enxergar Cristo, ó Pai. Nos faça ver todos os benefícios que nós temos, todos esses privilégios, essa liberdade de nos achegarmos ao Teu trono de graça, estarmos aqui, por exemplo, e possamos dizer: Abba, Pai, nos ajuda, Senhor, e confirma essa promessa nos nossos corações. É o que nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe e que o próprio Deus complete e testifique essa palavra nos vossos corações. Amém?